O Pedro não se sentiu confortável, não se sentiu à vontade, não se sentiu seguro, entende que o Flamengo não lhe tratou como ele gostaria. Antes de mais nada, assim, quantos anos tem o Pedro? 27, eu acho. 27 anos, desculpa. Não dá mais para ele ficar com esse negócio, não me sinto confortável ou não. Parabéns, Zé. Aconteceu o problema, o Flamengo já tomou as devidas medidas, que foi mandar embora o preparador físico. A impressão que dá não, a ideia, né? Eu acho que é o Pedro está sendo orientado a fazer todo esse tipo de situação, todo esse tipo de coisa. Se vocês buscarem aí... Rapaziada, vamos acompanhar aqui agora, assiste até o final. A gente vai ter o querido Pedro Ivo Almeida trazendo todos os detalhes, todos os bastidores dessa situação do Pedro e até de uma possível saída dele no Flamengo. E além do Pedro Ivo, né, tá aqui, ó, mudamos a imagem pra ele, o Zé Elias, cara, na minha opinião, fez uma das maiores participações na história do programa F90. Ele saiu em defesa do Flamengo, achei uma verdadeira aula a argumentativa dele, então quero que vocês acompanhem até o final para vocês ficarem por dentro de tudo. Você que tá aí, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, pô, se inscreve no canal, botão logo aqui embaixo do vídeo, tá escrito inscrever-se, bem grande, você clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like. Falta, acho que, menos de 1.000 inscritos pra gente bater a marca dos 170 mil seguidores aqui, né, inscritos no canal. Então vamos bater logo hoje essa marca, se inscreve, aciona o sino, deixa o seu like, belezinha? Então vamos lá, galera. O que aconteceu? Você que é o homem dos bastidores. Tudo bem, William? Tudo bem. Um abraço a você, Bubu, elegante de vermelho hoje, não de laranja. Zé, bem-vindo de volta. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço ao fã de esporte. É o seguinte, William, o Pedro não se apresentou, né? O Flamengo tem mais um problema, esses problemas que, desculpa, se acumulam a cada dia, porque achou que tinha resolvido tudo na noite de ontem. E aí hoje pela manhã, no CTzinho do Urubu, o treino estava marcado para as 9 horas, os jogadores geralmente se apresentam um pouco antes ali. Pedro não se apresentou e também não comunicou nada oficialmente. Olha, estou com algum problema, estou com alguma coisa. Ou seja, sumiu. Amanhã eu vou. Tecnicamente para o Flamengo ele faltou. Tecnicamente ele faltou, mas só para antecipar logo uma informação, os empresários do Pedro já estão em contato com os representantes do departamento de futebol do Flamengo. Não necessariamente significa que tem alguma negociação em curso, que está desenrolando uma saída, que está conversando já para uma saída imediata. É muito mais para tentar entender o que incomoda o Pedro, entender se cabe uma retomada, entender se o futuro dele é longe dali. Nenhuma opção está descartada, mas nenhuma também nesse momento está decidida do tipo, o Pedro não se apresenta mais, não joga mais e vai embora. Não é isso. Mas os empresários dele já estão em contato com esses representantes, já deixou de ser algo no escuro. Sobre o Pedro, o que aconteceu, que deu para a gente conversar durante a manhã com pessoas ligadas ao próprio Pedro, o Pedro não se sentiu seguro para ir ao Ninho do Urubu hoje, pela atividade pela manhã. E não se sentir seguro, que achou que ia ter alguma violência, que achou que ia tomar um outro... Não se sentiu seguro do ponto de vista até de se sentir confortável no local. Na visão do Pedro, o Flamengo não lhe deu o suporte necessário. Para ele, o voo que fretou, o Pedro ontem voltou no jatinho fretado, né? Ele, jogadores, Pablo, Thiago Maia, Cebolinha, o diretor Bruno Spindler também. Que testemunharam, né? Eles voltaram no jatinho, mas para ele aquilo ali é mais do que praxe, até porque o Flamengo sempre voa em fretado, já voltaria em fretado na madrugada de sábado para domingo, então não foi nada muito além do que já é trivial, não representou exatamente um grande carinho, um grande cuidado. Pedro que se viu agredido, né? Tomou 3 tapas na cara e um soco do preparador físico Pablo Fernandes. A gente pôde falar que aconteceu, porque as testemunhas corroboraram e o Pablo Fernandes, em seu depoimento, disse que não tinha nada a acrescentar, não negou, inclusive, então foi o fato. O Pedro não se sentiu confortável, não se sentiu à vontade, não se sentiu seguro, entende que o Flamengo não lhe tratou como ele gostaria. Ele imaginou que poderia receber uma ligação do treinador Jorge Sampaoli, ou do vice-presidente de futebol Marcos Braz, ou do diretor de futebol Bruno Spindler, o que não ocorreu. Ele não recebeu ligação, nenhuma mensagem, nem nada de ninguém durante todo o dia. Ficou incomodado que o único pronunciamento do Sampaoli foi uma controvérsia, na visão de muitos, nota oficial, né, onde ele não necessariamente repreende o Pablo Fernandes, então seu preparador pelo soco, não sai exatamente muito em defesa do Pedro, fala só em tentar resolver, ambiente de paz, diz que tem motivos para o desentendimento. Pedro ficou muito chateado com essa nota, entendeu que o Sampaoli, depois de ter selado a sua permanência, poderia ter procurado, ou até representante do departamento de futebol. Esses assim não fizeram, então o Pedro não se sentiu à vontade para ir treinar hoje. O que vai ser o dia de amanhã, se ele vai treinar amanhã, ainda é precipitado. Eles são 1h10, 13h10. Ele ainda não está à vontade para dizer se vai amanhã, se vai resolver através dos agentes hoje, mas o fato é que o Pedro não se sente seguro.
e à vontade, e não queria também passar, talvez, um constrangimento de ter que chegar ao CT, gravar algum vídeo, gravar alguma mensagem, dizer que está tudo bem, ter que posar para alguma foto, sendo que para ele não está tudo bem. Então a página ainda não foi virada para o Pedro, então para Sampaoli, para elenco, para a diretoria que tentaram virar a página ontem à noite para seguir o trabalho visando o confronto contra o Olímpia, para o Pedro a página ainda não foi virada. Está incomodado, está desconfortável, não se sente seguro e, por isso, não se apresentou para o treino hoje, William. Vamos destrinchar esse assunto já? Vamos nessa. Vai lá. Não, antes de mais nada, boa tarde agora, falando mais seriamente. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, Pedro, Bubu, a William. Acabou o vídeo? Não tem mais vídeo? Não, tem. O assunto aqui começou com informação de bastidores. A galera mandou mensagem para vocês. Mandaram. Obrigado. Antes de mais nada, assim, quantos anos tem o Pedro? 27, eu acho. 27 anos, desculpa. Não dá mais para ele ficar com esse negócio, não me sinto confortável ou não. Parabéns, Zé. Aconteceu o problema, o Flamengo já tomou as devidas medidas, que foi mandar embora o preparador físico, o Sampaoli permanece. Ah, mas não me sinto bem, não me sinto à vontade. Não, você é profissional. 26, desculpa, Zé. 26. Profissional, tem contrato com o clube. Teve esse desentendimento, William, desculpa, eu já vi milhões de desentendimentos desses. Vários, já vi soco na cara, tapa, chuteira na cabeça do jogador, de treinador, já vi vários. E no dia seguinte estavam todos treinando, jogando numa boa. Então, assim, com todo eu gosto muito do Pedro, sempre o defendi aqui nesse sentido de jogador e tal, mas agora ele tem que ser profissional. Ele não pode exigir do Flamengo, que a impressão que dá é que tá bom, eu só volto quando o Sampaoli sai daí, ou quando eu me sentir à vontade. Não. Profissional, vai lá, apresenta, isso acontece, ou você acha que se ele for para a Europa isso não vai acontecer? Precisa ter um pouco mais atitude agora de ser um pouco mais responsável. A impressão que dá agora é que parece um garoto de 19 anos, 18 anos, 16 anos, que não posso voltar, estou envergonhado pelo que aconteceu, não estou me sentindo bem. Não, acontece, vamos para o jogo. Agora, o Pedro poderia esclarecer, que é uma coisa interessante. Quais foram os abusos psicológicos durante a semana? Isso para mim está pegando muito, porque ele falou sobre isso. Quais foram os abusos psicológicos durante esse período? Ficar no banco? Ser maltratado? Ser tratado de forma diferente? Se for isso, venha a público, que as pessoas possam entender. Segundo fontes... Fontes. Nas férias as fontes gritaram para você? Fontes. Bom. O Zé é um cara da bola, ele viaja com as fontes. Só tomar até um cafezinho. Vai, dá um golinho aí, manda ver, vai. Zé, pega água, dá um golinho de água e... Segundo fontes, eu perguntei, falei, poxa, mas isso é uma coisa interna, sempre aconteceu com a gente isso. Jogando e tal, Falei, poxa, sempre acontece com jogadores, treinadores, preparadores físicos, diretores, sempre tem isso. Por que no Flamengo está vazando o tempo todo? Já vazou do Braz, com o Gabigol, isso daí agora. Eu falei, assim, por que o Pedro foi fazer BO? Ele falou assim, nós tentamos de todas as formas, mas não conseguimos segurar o jogador. A impressão que dá não, a ideia, eu acho que é o que o Pedro está sendo orientado a fazer todo esse tipo de situação. Todo esse tipo de coisa. Se vocês buscarem aí, quem é advogado, se vocês tiverem... Por favor, me corrijam. Hoje tive o cuidado de conversar com algumas pessoas que trabalham com isso. Quando ele fala de abusos psicológicos, isso também dá rescisão por justa causa. A agressão por si só já é uma. Mas abusos psicológicos, se ele comprovar isso, não estou dizendo que o Pedro vai fazer isso. Eu estou falando que existem já jurisprudências falando sobre esse caso de abusos psicológicos. Então, assim, tem uma situação que precisa ser um pouco mais esclarecida em relação a isso. Se o Pedro não se sente bem, não se sente mais confortável em permanecer no Flamengo, que venha público. Olha, não estou bem, ou seus empresários... Ele teve uma baita proposta recentemente, Não, mas independente, não estou confortável, não gosto, não me sinto bem daqui para frente. O que aconteceu é uma coisa que realmente chateia, magoa, não te deixa ficar à vontade. Estou saindo. Pronto. É mais fácil, porque senão fica esse negócio, joga, não joga. E assim, 26 anos, já é homem já, Não dá para se comportar desse jeito. Acho que os próprios empresários e as pessoas do staff dele também deveriam, de uma certa forma, tomar uma atitude. O Pedro trouxe a informação, mas ser um pouco mais claro em relação a isso. Eu me apeguei muito a isso, aos abusos psicológicos. Eu também. Então, o que aconteceu no final de semana já vinha acontecendo
algumas coisas já vinham acontecendo, né? Porque nós não podemos mais, após a pandemia, acompanhar os treinamentos. Porque depois, dependendo dos abusos psicológicos que está acontecendo, quando o cara ainda leva um soco, pelo amor de Deus. Então, assim, tem muitas coisas. O Pedro já tem um histórico, e aí não é o Pedro. Né? O Pedro, dentro do Flamengo, já tem um histórico de tratamentos diferentes. Quando o Gabigol, com o Rogério Ceni, saía chutando o negócio, o Rogério falou, não, esse jogador que eu gosto, esse jogador que eu adoro, tal. O Pedro, titular, após uma negativa do Flamengo, de Olimpíada, quando o Pedro jogou e o Pedro saiu e o Pedro reclamou, o Rogério falou, não gostei da atitude. Ele não teve o suporte do Rogério. E tal. Não Isso teve, é verdade. São tratamentos diferentes. Pelo menos das câmeras para frente. Foram tratamentos diferentes. Então a gente não sabe o que de fato realmente vem no dia a dia. Então o Pedro poderia esclarecer, ou o próprio empresário, né, soltar uma nota, como soltou no pós-jogo aí sobre as agressões, né, para justamente esclarecer esse tipo de coisa. Mas assim, tá na hora já. Eu acho que o Pedro tem que ter um pouco de amor próprio nesse momento. Amor próprio, nele. Pintou proposta, não pintou proposta, tem, não tem. Porque assim, eu tive pesquisando, né? Eu vou pegar, por favor. Tô pegando aqui só para pegar números, hein? Informações, pode. Informações, já falei por aqui, favor, informações. Tá? Só informações. Fontes, isso pode. Sobre a questão de ele estar insatisfeito, né? Se ele está jogando ou não. Desde que o São Paulo chegou, foram 27 jogos. O Pedro jogou 20. Foi titular em 14. Em 4 não jogou devido à lesão. O Pedro esteve 3 vezes no banco e não foi utilizado. Então, assim, até onde vai essa questão de insatisfação ou não? Como é que vai ser gerido esse tipo de situação? Porque tem muitas coisas envolvidas aí, além da agressão, que aí o Pedro está coberto de razão, porque não cabe agressão em momento algum, em lugar nenhum. Então, agora vamos ver o que vai acontecer, mas que está muito assim, ele está sendo muito bem orientado. Ele está sendo muito bem orientado a criar uma situação, ou ele ou eu, porque com todos os elementos que ele tem nas mãos, William, ele pode pedir uma justa causa e o juiz vai, toma. E uma rescisão de contrato. Rescisão de contrato. Tá. Vou passar para o Bubu só uma coisa, porque a gente falou sobre a agressão psicológica. Sempre sinalizou para mim, você tem informação sobre isso? Só para tentar esclarecer, porque eu também acho, eu estou com o Zé, eu acho que é a parte mais delicada, mais sensível é quando o Pedro fala em tortura psicológica que ele vem sofrendo. Na visão do Pedro, muitas vezes a comissão técnica o desrespeitou durante os treinamentos, como algo do tipo, você não vai ser usado, você não treina com intensidade, recados um pouco mais duros da comissão do Sampaoli, do próprio Sampaoli, de auxiliares direto do Sampaoli, né? E aí é uma questão também de outros jogadores. O que se fala é, Sampaoli não é exatamente aquele perfil de técnico paizão. Quem não está sendo aproveitado, ele não tem a menor paciência, o menor trato, informa, como já informou, por exemplo, a Rodrigo Caio, a Varela, a jogadores que, vocês não vão ser utilizados, vocês não estão nos planos, é muito direto. E quem é titular, não necessariamente ele fica tratando com muito carinho, aquela coisa de bajular e tal. Pereira anterior também então, não tinha uma relação muito fria e direta que para muitos incomoda e que para o Pedro, em alguns momentos, se tornava, como ele chamou, né, a gente, de uma tortura psicológica do tratamento do dia a dia. Só para falar, Pedro. Sim, eu não acho o tratamento, se for isso, né, estou me baseando nas informações do Pedro, eu acho que é um tratamento de gente profissional. Eu prefiro até que o treinador venha para mim e fale, olha, eu não tá mais nos planos, pode procurar outras coisas. Porque o treinador não falar nada, me deixar lá e aí sim, me fazer sentir, tô de canto, o cara tá me desprezando nesse sentido, não quer trabalhar. Mas é o seguinte, William, os tempos mudaram, as pessoas não falam que os tempos mudaram? Não, os tempos mudaram, evoluíram. E aí eu vou fazer umas comparações, né? Antigamente não se tinha essa quantidade de dinheiro, esses contratos de 5 anos, 6 anos, 10 anos que as pessoas fazem hoje. Os tempos mudaram. Então você tem que ser profissional. Se no teu contrato não tem cláusula, eu tenho que ser titular, meu filho, o treinador não é obrigado a ficar bajulando você com 26 anos nas costas, com 18, com 30, com 40. Se você chegou no profissional, você tem que ser profissional. Então, se o treinador coloca para jogar, ótimo. Se não coloca, no dia seguinte vai se apresentar, porque no dia 30 está caindo o teu salário. Porque você é pago para isso. Você não é apenas para jogar de quarta e domingo, você é pago para se apresentar na segunda-feira, para treinar, para ser profissional, para puxar fila, né, para ter um comportamento adequado. Se você não está satisfeito com o tratamento que você está recebendo, chega no clube e fala, olha, não estou gostando, quero ir embora. Entendeu? Não acho isso. Se essa for a tortura, né, desculpa, esse foi o tratamento, me desculpa, aí não dá para concordar com o Pedro nisso. Porque isso é uma coisa profissional. Na Europa,
ou em qualquer outro lugar, aqui no Brasil, aqui no Brasil tem treinadores que fazem dessa forma também. Na Europa é assim, William. Na Europa você vem e fala assim, você vai jogar, não vai jogar. Pronto, tchau. Você é comunicado 6 meses antes, ou até mesmo 1 ano, 6 meses antes, o teu empresário é comunicado que você não vai ser utilizado. E aí você procura outro rumo. E aí você procura outro clube. Então, assim, se realmente, de fato, esse foi o tratamento, me desculpa, aí é um problema geral. É um problema do futebol brasileiro que trata os jogadores que, de certa forma, fazem gol ou são considerados, isso aqui é uma joia e tal, de outra forma. O treinador não tem que ser babá de ninguém, não. Sim. O treinador tem que ser profissional e tirar o melhor do jogador. Mas eu vou falar uma coisa para você passar pro Bubu aqui. Se a ideia dele é não utilizar muito o Pedro, usar pouco o Pedro, ou meio que... O São Paulo tem essas coisas, né? A gente sabe. São Paulo e no Santos pediu o jogador que em 2, 3 dias ele já... não quero mais. Bom, meu cara acabou de chegar. Não quero mais. Não quero mais. Você tá fazendo isso com o Pedro, ele é bem louco, hein, cara? Porque é o Pedro, cara. É o Pedro. O Pedro é vítima. Ponto. Do soco. Do soco. De tudo. Sim, tudo. Pedro é vítima. E a vítima, então, pode fazer o que quiser. Vai pra justiça, faz BO, o cara foi agredido, tem todo o direito. Ele pode fazer o que ele quiser. Se quiser rescindir o contrato, ir na justiça. Ele tem todos os argumentos para fazer, né, entendeu? Ele tem elementos. Porque, por exemplo, você sabe que eu gosto de sentir, identificar o sentimento torcedor. E alguns flamenguistas me escreveram: ninguém toma um soco na cara de graça. Alguma coisa ele fez. Toda ação tem uma reação. Isso aí é bobeira, o cara assim, não, assim. Se ele tomou tapa, tomou soco, é porque mereceu, porque fez uma... Sabe? E não é bem assim, não. Ninguém falou isso. É o poste e o cachorro ali, entendeu? Calma, o cara tá errado. Quem bateu, tá errado. Quem apanhou, que não esquece, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece, né? Então, a partir do momento que foi para agressão física, a pessoa perde a razão. Se ela tivesse razão, a partir do momento que vai para agressão física, perdeu a razão. Não tem jeito. Veja o comportamento do Pedro, porque não sei quando ele fez biquinho. Torcedores do Flamengo? Falando assim, sabe assim, o Pedro não é santo, porque o Pedro, em algum momento, o comportamento dele já foi dúbio, já cogitou sair, não sei o quê, bababá. Cara, como se ele fosse o grande culpado da situação. E eu acho que no Flamengo, na boa, o Pedro já engoliu sapo demais, né, cara? Assim, do tipo, quer ir pra Olimpíada. Pô, é um sonho mais do que justificado, tal, de jogar sabe que ele engoliu, cara. E o Flamengo bate pé, não, você não vai. E ficou no banco. Ficou no banco o tempo inteiro. O outro jogador, um pouquinho mais explosivo, teria feito coisa muito... Já tinha saído. O Palmeiras, uma época, namorou com ele não foi... Teve proposta agora milionária, não foi. Ele já deu várias vezes a entender que é um cara que quer ficar no Flamengo, gosta de morar no Rio de Janeiro, né? Embora tenha sido revelado pelo Fluminense, parece sempre muito feliz, disposto. Não cria tanto problema quanto poderia para um cara do nível dele, Copa do Mundo. Sim. Vai jogar Copa do Mundo. Copa. Outro dia aí, foi a Copa do Mundo, o cara tava lá no elenco e tal. E é tratado muitas vezes assim, reserva, suplente, entra, não sei o que e tal. Então, para quem pega esse histórico do Pedro, que em tese seria problemático, e eu não concordo, eu acho que ele me parece um menino muito bom, assim, sabe? Muito bem intencionado, sempre assim... É um menino do bem. Procura ser um cara do sensato, bem, mas ponderado, também não é. sabe, e tal. E não é todo mundo que toma um soco na cara e 3 tapas e não reage de uma forma também maluca, treslocada, intempestiva. Que também daria pra gente... Pô, se um cara vai lá, não importa se é o teu chefe, teu superior, preparador físico, quem for, te agride, sei lá, né? O Sampaoli, que eu brinco muito e falo que eu sou advogado do Sampaoli, o Sampaoli não conseguiu numa Copa do Mundo com a Argentina ter paz na comissão técnica dele. A comissão técnica do Sampaoli se virou contra ele na Copa do Mundo com a Argentina. Pô, e a Argentina que depois veio numa outra Copa... Mas foi o Sampaoli que pediu ajuda para os jogadores, né? Em vez de pedir pra comissão, assim, né? O Sampaoli ficou completamente isolado ali, o auxiliar contra ele, jogadores contra ele, ninguém falando com ele, sabe? Porque é um negócio estranho. Basicamente o mesmo grupo que depois na mão do Scaloni foi campeão do mundo. Né? Faltou uma habilidade. Então tem gente que também fala assim, veja o histórico do Pedro, porque ele aqui fez biquinho, aqui ele fez mimimi, ele não sei o que, babá. Eu acho que não é isso. Veja o histórico do Sampaoli. Mas não foi ele que fez nada, cara. Tem esse jeito... O histórico do preparador físico, desse preparador físico que foi demitido, já aprontou lá no Olympique, no Lille. Então, tem um ditado que diz assim, você quer saber o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Quer conhecer a pessoa, dê poder, não dê dinheiro. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Então, muitas vezes isso esbarra em chefia, em comando. Quando o cara tá por cima comando, aí você vê o cara, como ele trata as pessoas,
né? Se ele é ignorante, se ele é arrogante, se ele é prepotente, se ele é autoritário, tal. E o Pedro, ele é subordinado, né? Ele é subordinado, ele trabalha numa empresa poderosa que é o Flamengo, que tem presidente, que tem diretor, que tem técnico, tem preparador físico, ele fica como jogador ali, como um empregado, como um subordinado. Mas em qualquer empresa, nenhum empregado subordinado é obrigado a aceitar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de tratamento. Se você está na sua empresa, você se sente abusado psicologicamente, maltratado, desrespeitado, isso afeta a tua saúde mental, e você chega ao ponto de ser agredido, o Pedro tem todo o direito de fazer o que ele quiser, cara. Entendeu? Se ele quiser agora, eu não apareço mais, não vou mais, ele vai na justiça, ele vai ganhar, cara. Porque juiz tá escancarado agora, o processo. Vendo? Isso aí é um erro grave. Ele não é juiz pra ele falar isso, cara. Ele não tem nada a ver isso. Ele pode ganhar como ele pode perder, cara. Com BO, com tudo, com depoimento, com testemunha, que ele foi vítima. Então, assim, cabe a ele agora decidir o futuro. Né? Assim, o Flamengo agora tem que fazer... e se o Flamengo mandar embora o Sampaoli? Mandou o preparador físico, que era obrigatório, né? Não tinha o que fazer, né? Manteve o Sampaoli, e o Sampaoli vai continuar do jeito dele. O Sampaoli não vai mudar, né? Isso também é outra coisa que ninguém talvez o preparador muito. físico não mude também, porque já teve outros casos e não mudou. Então, assim, cara, eu não me sinto à vontade para trabalhar com o Sampaoli. O Pedro pode ter essa opinião e tem que ser respeitado. Cara, o cara é meu técnico, ele não me deu respaldo, ele era parceiro de um cara ou atestou, defendeu uma agressão que eu sofri. Eu não quero trabalhar com esse cara. Sim. Entendeu? Eu não me sinto à vontade e pronto. Aí que você vai fazer? Não é uma coisa que não é uma empresa que tem vários setores, você pode transferir o Pedro para outro setor. Entendeu? Não. Ele só tá no Flamengo porque ele vai jogar bola. Se ele não pode jogar bola com o treinador e o treinador tá lá, ele tem todo o direito de pedir para sair, para ser negociado, não se apresentar, né? Porque... tem questão trabalhista, tem questão de justiça e tal, mas tem a questão do ser humano. Claro. Ser humano. Ninguém é obrigado a ficar num lugar onde você não é bem tratado, onde você não é bem tratado. Ele tem contrato, cara. Eu vou jogar um pouco de pimenta aqui na discussão. É isso, eu tava esperando, é a sua volta. Pegou ritmo aqui. Pegou ritmo. Vou pegar, vou jogar. É isso. Vou jogar e vou sair. Joga. Mas assim, se ele já estava sendo maltratado, por que ele não saiu antes nas ofertas que ele teve? Porque, assim, com o Gabigol, todos nós sabemos que o Gabigol tinha uma certa... e tem uma certa prioridade em relação a ser titular. Sempre teve. Sempre teve. Ele teve a oportunidade. Tá aqui, eu acabei de passar os números. Em 27 jogos, ele jogou 20. 14 como titular. Jogou. Se ele teve a oportunidade de sair, por que ele não saiu? E era um salário... na Arábia. Salário em relação... Deixar bem claro aqui. Eu sou a favor do Pedro nessa questão da agressão. Se ele quiser rescindir, pega o contrato, beleza. Isso aí eu acho que ele está certo, não tenho nada que falar sobre o Pedro. A minha questão é, eu vou me apegar a isso, as questões torturas psicológicas. Né? Se eu estou me baseando na informação do Pedro. Não, e até uma nota do Pedro, na madrugada ainda. Sim. Se é dizendo isso, que, não, porque eles me cobravam para puxar um pouco mais no treino, ou não vou ser aproveitado, é isso, né? Isso. Sabe, eu não vejo, assim, José Elias Moedin Júnior, não vejo como tortura. Sim. Eu vejo como uma questão de treinadora, que nem, por exemplo, se o chefe vem aqui, semana antes de sair de férias, nós fomos chamados na salinha, né? Querido João, beijo no seu coração. Mano, crava. Hoje eu voltei. Voltou inspirado, Sim, hein? mas nós somos... Até puxa saco. Mas tem que deixar claro, porque o que Como é que o acontece... Edu de Menezes fala? Puxa saco e formiga mas, assim, em tudo que é lugar. Nós temos que colocar aqui, porque eu acho que o futebol não é diferente de nenhuma outra profissão. Eu não posso achar que no futebol pode-se fazer tudo e está tudo certo. Não. Claro. Você tem que ser a mesma postura. Jogando futebol ou não, ou sendo câmera, ou sendo comentarista, eu acho que a postura, educação, respeito, você tem que ter o mesmo. Nós fomos chamados aqui na sala, olha, não queremos isso, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu não me senti pressionado, eu não me senti nada. Eu fui chamado a atenção por uma coisa que eu, subordinado, estava fazendo errado. Sim. Isso você não pode encarar isso como uma pressão, senão, desculpa. Né? É uma coisa do trabalho. E, inclusive, o chefe está lá para isso, para corrigir os erros que nós estamos fazendo. Claro. Né? Se o Sampaoli ou se qualquer outro treinador vem assim para o Pedro e fala, Pedro Ivo, vem cá, precisa correr mais, meu filho, vamos lá, mais intensidade. Eu estou torturando, eu estou pressionando. Uma cobrança. É do dia a dia do futebol. Uma cobrança rotineira. É do dia a dia do futebol. Não, você não vai ficar aqui. Beleza, se eu não vou ficar aqui, se você não quer trabalhar comigo, a oferta de 5 vezes mais, opa, tá aí, tô indo.
Por isso que eu queria saber quais são as torturas psicológicas, porque dentro de um ambiente de futebol existem várias. Bom, galera, é claro que eu tô do lado do Pedro, é claro que eu acho que o Pedro, ele tá certo no episódio, que ele tomou um soco na cara, é evidente isso. Só que, gente, sinceramente, não se apresentar no outro dia, quando o salário dele tá tudo certinho, tudo bonitinho, pingando na conta dele. Agora já tem informação aí, né? Parece que o empresário do Pedro informou que ele não foi ao treino, porque ele tá com muita dor, tá com dores no rosto, e também ele foi ao dentista, né? Porque ele tomou um soco, então ele foi ver a questão do dente. Só que isso foi informado depois. Não foi informado antes. Flamengo, hoje eu não vou treinar porque eu vou ao dentista, ver como é que tá a questão dos meus dentes, eu tô com muita dor no rosto e coisa e tal. Não foi justificado antes. Esse é o grande problema. Portanto, ele faltou e depois justificou a falta que ele teve. Agora, gente, a partir do momento que o técnico não pode cobrar mais o atleta por uma postura mais intensa no jogo, mais ativa, e o cara achar que é pressão isso, porque é a informação que traz o Pedro Ivo Almeida, gente, é ambiente profissional de trabalho, vai ter cobrança, bicho, ainda mais no Flamengo. A gente não reclamava, porque no Flamengo não tem cobrança. Agora tem cobrança. E tem que ter cobrança. Porque o Flamengo tem que ganhar, vencer, igual diz o seu hino. Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto aí o Pedro está errado. Nesse ponto o Pedro está errado. Tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal. E aí ainda estão falando de saída, que pode ir pro Corinthians. Acho que ele não vai sair, tá? Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo junto, saudações rubro-negras.